Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes desta feita, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Hoje, na escola bíblica dominical, estaremos estudando a quarta lição de nossa lição bíblica, que tem por tema os princípios divinos em tempos de crise. Eu quero, desde já, convidar a você que está assistindo a curvar a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Bendito e amado Pai, queremos te agradecer por este momento em tua presença, aprendendo da tua palavra. Nos orienta e nos ajuda. Dá-nos um coração voltado a ti para aprender a tua palavra e pôr em prática. E que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Em nome do teu Filho amado te pedimos e agradecemos. Amém. Meus queridos, povo de Deus, a nossa lição de número 4, ela tem por tema: a construção do templo enfrentou oposição. A construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. E a verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Glória a Deus. Nós temos uma leitura bíblica, ela é um pouco extensa, eu gostaria de resumi-la. Ela se encontra em Esdras capítulo 4, a partir do versículo 7, queridos. Eu gostaria de ler a partir do versículo 4 até o versículo 13. Versículo 4. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Jerusalém e de Judá. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, eu estou no versículo 7, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta que estava escrito em caracteres aramaicos e na língua assíria, na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas e Tarpelitas e Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhes mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade.
e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos tratando de um contexto histórico e referente a todo o contexto histórico bíblico, a história e a arqueologia tem muitos materiais que comprovam a sua autenticidade. Não que a Bíblia precise de alguma autenticidade humana, mas que, para aqueles que têm dúvidas quanto às histórias bíblicas, o próprio Deus reservou artefatos e papiros e coisas que foram encontradas para comprovar a veracidade bíblica. E quanto à época da qual estamos estudando, a época em que o segundo templo foi edificado, foi no momento em que o povo de Israel concluiu o seu cativeiro de 70 anos. Em 539 a.C., o rei Ciro, rei dos Medos e dos Persas, ele conquista a Babilônia, este rei que já vinha dominando muitas regiões do mundo antigo, e agora ele volta os seus olhos para a Babilônia, onde ele pretende assumir e anexar ao seu império o Império Babilônico. E a história nos diz, queridos, que como estratégia política dos reis persas, eles promoviam uma maior liberdade aos seus súditos, no tocante a permitir que aqueles que foram deportados de suas terras voltassem para a sua região, seu país de origem, fazendo com que então o povo de Deus retornasse para a sua região, para Israel e Judá. E por decreto do rei Ciro, ele determinou que todo o judeu que o Espírito de Deus o comovesse, voltasse para Jerusalém e reedificasse o templo que foi destruído por Nabucodonosor. E foi por ordem do rei Ciro que os utensílios que estavam no templo, que também foram trazidos ou levados para Jerusalém por Nabucodonosor, Ciro então determina que todos os utensílios da casa de Deus fossem devolvidas para a nova casa que seria reedificada ou edificada. Queridos, neste contexto, nós vemos o povo de Deus saindo então da Babilônia e de Susa, de volta para a sua terra, para edificar a casa do Senhor. E como nós estudamos na lição passada, quando eles chegaram em Jerusalém, eles
assentaram o altar em suas bases e começaram e voltaram a ofertar sacrifícios e ofertas ao Senhor. E, por determinação do rei, e sobre os custos da casa real, o templo seria edificado. Então, Zorobabel, o homem a quem Deus tinha levantado, junto com Sesbazás, o rei, o primeiro governador de Judá, eles então iniciam a fundamentação do templo. E começa-se a obra de assentar os alicerces do templo. Conforme no nosso primeiro ponto da lição, que fala que os alicerces do templo são lançados. Glória a Deus. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo, conforme Esdras capítulo 3, versículo 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Queridos, era momento de festa, era momento de alegria, porque tudo aquilo que Deus havia prometido através dos profetas, através do profeta Isaías, que Deus iria levantar o ungido do Senhor, e Deus já havia até antecipado o seu nome, que seria Ciro, e que ele iria libertar o povo do cativeiro, através do profeta Jeremias, do qual profetizou o cativeiro e o tempo que duraria de 70 anos. E agora eles veem a gloriosa casa de Deus sendo reedificada. E quando eles lançam os alicerces, eles começam a fazer uma celebração. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Como é bom quando Deus nos dá aquele momento de cumprimento da sua promessa. Existem promessas de Deus que demoram um pouco, é verdade. Mas o certo é que Deus, Ele cumpre todas as promessas na vida daqueles que confiam no Senhor. E o comentarista, queridos, nos traz no segundo subponto do primeiro ponto, a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal chegou ao Brasil em 1911. Trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. E os irmãos se lembram do famoso versículo que diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Uma profecia transferida pelo profeta Zacarias. E nós trazemos isso, nós aplicamos isso aos nossos dias de hoje. Quando, em meio a
momento de tão pouca manifestação dos dons espirituais. Nos últimos séculos, antes deste reavivamento que no Brasil aconteceu em 1911, nos Estados Unidos, mais ou menos a partir de 1900. Mas antes disso, havia uma frieza espiritual, no sentido de não haver manifestações dos dons do Espírito Santo. E o Senhor usou nossos dois grandes líderes, Daniel Berg e Gunnar Wingre, o qual vieram ao Brasil com uma chama pentecostal acesa, glória a Deus, e evangelizaram neste país. E hoje nós somos frutos de sua obra, da construção que Deus determinou para eles. Glória a Deus. Então, queridos, um avivamento, um despertamento espiritual, quando ele acontece, ele causa mudanças sociais. Quando o avivamento aconteceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos, os americanos tinham uma dificuldade muito grande em lidar com pessoas de outra cor. Havia um preconceito racial. Inclusive, na maioria das igrejas americanas havia esse preconceito. Mas quando o Pentecoste chegou na Rua Azusa, quando a glória de Deus chegou naquele lugar, aquela igreja, ela conseguia comportar crentes brancos e negros, porque o avivamento, ele quebra toda a obra maligna. O avivamento, ele desfaz tudo aquilo que é gerado, que não é perfeito do coração do homem. E como prova disso, nós vamos nos lembrar de Atos, quando o Espírito Santo desceu naquele dia, em que houve línguas repartidas, tanto línguas misteriosas, como línguas de várias nacionalidades. E as pessoas viam as pessoas falando. Aquilo era um sinal de que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, continuando a lição, queridos, vamos para o segundo ponto, do qual nós temos como tema: os samaritanos opõem-se à construção do templo. E aqui vamos mais uma vez mergulhar um pouco na historicidade. No primeiro subponto diz: entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. E nós vemos isso em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 23, queridos. Quando o rei da Assíria, depois de ele ter deportado as 10 tribos para se dispersarem no seu império assírio, ele trouxe então colonos que tomaram posse da terra que era do povo de Deus. Esses colonos, eles vinham
de várias regiões. E no versículo 24 do capítulo 17 de 2 Reis, diz que eles vinham de Cuta, da Babilônia, de Ava, de Ramate, de Serfavaim, e vieram todos para habitar nas cidades de Samaria. E o que nós vemos que além de ser uma miscigenação de gentios de várias nações, com seus ídolos, com suas culturas, eles se misturavam com os remanescentes que ficaram na terra. E essa mistura toda deu origem aos samaritanos. Estes samaritanos foram os que, quando viram que Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, estava junto com o povo de Deus, os judeus, em Jerusalém, na obra de edificação do segundo templo, eles foram até eles e disseram: olha, nós queremos também trabalhar na obra. Não é a casa de Deus? Nós também adoramos a Deus. E de fato, era verdade, queridos, eles adoravam. A palavra de Deus vai nos dizer que quando esses homens, esses colonos chegaram na terra, eles não conheciam ao Senhor. E Deus enviou leões, que matou alguns. E eles agora enviam mensageiros para o rei e dizem: rei, o povo que o Senhor levou para a terra de Israel está morrendo, porque eles não conhecem o Deus daquela terra. E o Deus daquela terra está mandando leões para matar o povo. Então o rei ordenou que um sacerdote, um levita, voltasse para Israel e passasse a ensinar como adorar a Deus, a Adonai. E isso, queridos, parece que, de alguma forma, aplacou a ira de Deus com o povo. Mas o povo continuava. Eles adoravam a Deus, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, mas também eles não deixaram os ídolos que trouxeram de suas nações. E essa idolatria fazia que esses samaritanos não estivessem à altura para a edificação da obra de Deus junto com o povo judeu. Embora, em certa medida, eles eram irmãos. E um outro detalhe também, queridos, é que a ordem de edificar a segunda casa foi dada por Deus e pelo rei Ciro para os judeus, para os da tribo de Judá e Benjamim. Não para os remanescentes ou para os samaritanos que assumiram a região das 10 tribos. Então nós vemos que quando o povo foi a Zorobabel e pediu para que ajudassem na contribuição da obra, Zorobabel disse não, porque não é bom que vocês nos ajudem na casa, na edificação da casa do nosso Deus, porque nós fomos chamados para isso. Queridos, e isso fez com que os samaritanos se ofendessem e passassem a perseguir o povo de Deus. E é o que o capítulo 2 da lição diz: os samaritanos opõem-se à construção do templo. No segundo subponto diz: os samaritanos tentam frustrar
a construção do templo. E a verdade, queridos, é que muitas vezes Deus nos dá uma incumbência, uma tarefa, uma ordem. E aquele irmão que não recebeu a mesma incumbência, muitas vezes ele quer ajudar, mas ele não está preparado. Ele não foi a ele que Deus determinou. E a nossa postura, às vezes, ofende as pessoas. E não foi fácil para o povo de Deus dizer não aos samaritanos. Zorobabel sabia muito bem que haveria consequências por tomar esta decisão. Mas ele não podia fugir do que Deus havia determinado para eles. Deus e o rei havia determinado que eles tinham de edificar a casa do Senhor. E muitas vezes as nossas decisões, nós sabemos que nós tomaremos confiando em Deus, mas sofreremos as consequências porque amamos ao Senhor e assumimos com o maior desejo a responsabilidade que Ele nos deu. Um grande exemplo de alguém que teve uma fé enorme na tomada de decisão foi o próprio Esdras, o mesmo que escreveu o livro que tem o seu nome. E ele diz no livro que quando o rei Assuero o convidou para ele ir a Jerusalém, para que ele ensinasse a lei, porque ele era versado, ele era, segundo os estudiosos, um especialista na lei do Senhor, mesmo em cativeiro. E ele disse ao rei que o Senhor cuidaria de tudo. E o rei, então, junto com os seus príncipes, deu a ele tesouros como oferta para a casa de Deus. E ele pegou todo aquele tesouro, mas ele, junto com os seus servos, com os homens, que Deus havia colocado no coração de voltar a Jerusalém. Esta seria a terceira leva dos judeus que estavam retornando para Jerusalém. E ele não teve a coragem, ele temeu em pedir ao rei proteção, ele temeu em pedir ao rei um exército ou uma legião para protegê-los no caminho. Porque ele mesmo diz que havia dito ao rei que o Senhor é quem protege o povo de Deus. Então, e ele disse que em meio à jornada de Babilônia até Jerusalém, houve muitas emboscadas, mas Deus livrou de todas. Glória a Deus. Então, em muitas decisões que você tiver de tomar na vida, principalmente aquelas decisões que envolvem a obra de Deus e o plano que Ele tem na tua vida, não desanime. Mesmo que você veja que vai sofrer consequências, sofra por Cristo, porque Deus há de te recompensar grandemente. Amém? Terceiro ponto, queridos, vai tratar de como se explica a falta da resistência dos judeus. E os irmãos sabem, quem leu a história de Esther, sabe que
um decreto real de um rei persa, ele não poderia ser revogado de maneira nenhuma. Quando o decreto era assinado com o anel do rei e publicado, não havia como revogar. O Assuero fez um decreto dizendo que a rainha Vasti, ou Vasti, como queiram, deveria deixar de ser rainha. Mas quando ele se acordou, em sã consciência, ele percebeu que não podia revogar o decreto que ele tinha feito a respeito dela. E o povo de Deus passou em Susa, na época da rainha Esté, e de Mardoqueu, seu tio, seu primo pai, porque foi Mardoqueu quem criou a Esté. E os inimigos do povo de Deus se levantaram e usaram o anel do rei para selar um decreto, determinando a morte dos judeus. E o rei, quando ficou sabendo disso, da trama maligna, e de que, na verdade, era o povo de sua rainha quem estava a perecer, ele não podia revogar. Então Deus usa Mardoqueu para fazer outro decreto, assinado com o anel do rei, determinando que os judeus deveriam se defender. E para a glória de Deus, os judeus prevaleceram e não foram exterminados. Então, queridos, um decreto real de um rei medo-persa não podia ser revogado. Havia, então, uma proteção real. E os inimigos, tanto os samaritanos, como o governador da além do rio, esse governador foi fazer uma supervisão em Jerusalém, e ele percebe que o templo está sendo edificado. E ele então envia uma carta ao rei Dário para perguntando ao rei se realmente havia licença, se havia um decreto real que determinava a edificação do templo do grande Deus, cujo qual ele chamou sabiamente. E Dário responde que havia um decreto do rei Ciro, seu antecessor. E agora Dário lança outro decreto dizendo a ele que ele deveria ajudar o povo de Deus na edificação da obra. Mas a verdade é, queridos, que em um momento a obra cessou. Segundo os estudiosos, foram 16 anos de parada. Aqueles homens que lançaram o fundamento, os alicerces da casa do Senhor, eles desanimaram. Porque os samaritanos, eles agiam com várias astúcias para impedir que o povo de Deus terminasse a obra. E a obra ficou abandonada. E entre estas maliciosas astúcias, eles se infiltravam no meio do povo que estavam construindo,
para usar de palavras de desânimo. Eles pagavam, alugavam homens para mentirem, acusando os judeus de estarem agindo contra o rei. E isso foi trazendo, queridos, um desgaste muito grande para o povo de Deus. E o nosso pastor comentarista, ele diz aqui que no segundo subponto do terceiro ponto, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. De fato, deveriam. Mas por que não recorreram? A resposta está no terceiro subponto. O motivo da falta da resistência dos judeus era de ordem espiritual. Quando o povo desanimou, a obra cessou. Quando o povo ouviu a voz do inimigo, a obra cessou. E ao invés de eles recorrerem a Deus para que os livrassem, para que os socorressem, eles simplesmente desanimaram e pararam a obra. A lição nos mostra alguns exemplos de alguém que agiu com fé, confiou no Senhor, e quando ele depositou a sua confiança em Deus, Deus agiu, Deus entrou com providência na causa. Um deles foi o rei Ezequias, rei de Judá. Uma história que aconteceu antes do cativeiro, logicamente. E o rei estava cercado. O inimigo havia trazido um forte exército. Porque o rei Ezequias, desde que ele tinha assumido o trono, ele havia restaurado a obra de Deus. Havia renovado o altar do Senhor e tudo aquilo que pertencia a Deus. Ezequias havia proclamado que o povo deveria adorar ao Senhor fervorosamente. E ele confiava em Deus, de tal forma que ele deixou de pagar o que ele deveria dar ao seu imperador, que era o rei da Assíria, que havia, no tempo de seus antepassados, conquistado Jerusalém. E ele disse que não iria mais, queria confiar em Deus, e que sua nação seria uma nação independente para a glória de Deus. E isso lhe causou essa decisão lhe trouxe uma consequência muito séria. O inimigo veio revoltadíssimo. Veio conquistando todas as cidades de Judá pelo caminho. E agora, quando o inimigo chega em Jerusalém, ele começa a lançar ameaças. É neste Deus que tu confia? O povo de Israel confiava nesse Deus também. E eu os deportei. Era mais ou menos assim que dizia o rei Senaqueribe. E Ezequias agora, queridos, confia em Deus e leva isso para a casa de Deus. E Deus responde. E uma certa noite, aquilo que parecia impossível. Imagine um país totalmente devastado pelo inimigo. Uma cidade cercada, as pessoas passando fome. E o rei perseverava em confiar em Deus.
E Deus responde, enviando um anjo que desceu dos céus, entrou no arraial do inimigo à noite e matou quase todo o exército. Glória a Deus. Então, queridos, muitas vezes a batalha espiritual que travamos nos vai levar a passar por dificuldades que em certos momentos a gente não vai entender. Mas se confiarmos no Senhor, Ele vai trazer resposta para nós. O povo de Deus aqui, então, deveriam ter recorrido a Deus, mas não recorreram. O profeta Ageu, um dos profetas ao qual Deus usou para reanimar o povo a voltar a edificar o templo, ele declara lá no primeiro capítulo do seu livro que o povo pensava que não era o tempo de edificar a casa de Deus. O cenário econômico era de crise. A região Judá e Samaria estava passando por um momento de seca, se semeava e colhia pouco. E o que eles traziam para casa não rendia muito. Eles comiam, mas não se sentiam saciados. E Deus deu a resposta, através de Ageu, dizendo que por conta de que a obra da casa de Deus estava parada, tudo aquilo estava acontecendo. E o que nós vemos, queridos? A resposta de Deus para o povo de Judá e para nós hoje é que mesmo em meio à crise, é tempo sim de reconstruir. Mesmo em meio à dificuldade, é tempo sim de reedificar e de trabalhar na obra do Senhor. Glória a Deus. E o povo então se anima. Isso era o 6º ano, ou seja, o 6º mês do 2º ano do rei Dário. No 7º mês, Deus mais uma vez usa o profeta Ageu para falar ao povo. Porque o povo olhava para o templo que estava sendo construído e imaginava, este templo não tem a mesma glória do primeiro templo de Salomão. E Deus agora usa o profeta Ageu e diz, vocês olham para esta construção e dizem que não haverá a mesma glória. Mas assim diz o Senhor, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu sou o Senhor da prata e do ouro, e hei de fazer com que as nações tragam riquezas para que este templo tenha uma glória muito maior do que a da primeira casa. Glória a Deus. Queridos, outro bom motivo que é bom a gente lembrar é o que disse o profeta Zacarias, que no seu oitavo mês do 2º ano do rei Dário, Deus agora se aparece ou usa o profeta Zacarias para, em revelação, e ele vê o sacerdote, o sumo sacerdote, Josué, com vestes manchadas. E o inimigo está o acusando. Mas o anjo do Senhor, aquele que é o nosso advogado,
Eu acho que foi o nosso pastor Arnaldo que uma vez eu vi ele pregando sobre isso, sobre o anjo do Senhor. E ele estava advogando a favor do sacerdote. E então foi-lhe dado veste nova, foi tirada a veste manchada e dado veste nova. E o Senhor dizia: este é um tição tirado do fogo. Deus agora restaura a vida espiritual do sacerdote. Deus agora restaura, através de Ageu, a condição espiritual de Zorobabel e daqueles que estavam a edificar o templo. E mais uma vez, o povo volta à obra do Senhor. Glória a Deus. Queridos, quando confiamos em Deus, quando entregamos tudo na mão de Deus, tudo dá certo. E o Senhor, Ele, através de Ageu, Ele fala: eu mandei toda esta crise e vocês não se voltaram a mim. Eu acho que é Ageu 2:17. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Quando Deus percebeu que o povo não voltava para Ele, o próprio Deus começa a usar os profetas para reanimar e para trazer um reavivamento que seria muito maior do que o avivamento que houve no tempo da primeira casa. Esdras, ele nos narra, queridos, que quando os alicerces do templo foram lançados, o povo festejou. Quem viu os idosos que estavam lá contemplando aquilo, que tinham visto o primeiro templo, olhavam para as bases do segundo templo e começavam a chorar de alegria. Enquanto que os mais novos, que não tinham conhecido a estrutura do primeiro templo, quando viram as bases sendo lançadas, gritavam de alegria. De tal forma que as vozes de grito e as vozes de choro não dava para discernir. Era uma única voz. E quando Deus nos abençoa, queridos, é assim, a gente festeja. Glória a Deus. Quando Deus usa alguém para falar conosco, a gente dá glória. Eu, muitas vezes, estou a pedir uma palavra do Senhor, e o Senhor sempre usa alguém, usa alguma mensagem gravada. Ainda hoje eu ouvi o nosso pastor Arnóbio pregando no Instagram, e aquilo comoveu o meu coração, porque quando Deus fala conosco, queridos, é maravilhoso. Mas o que acontece é que o inimigo, ele não fica satisfeito quando o crente está feliz. E eles investiram contra a edificação do templo, fazendo com que aquela festa, toda aquela alegria, se tornasse um desânimo espiritual, uma frieza tão grande, que eles pararam a obra. Mas o Senhor havia renovado o povo, e o povo estava de volta à reconstrução da casa de Deus. E para concluir, nós temos o quarto ponto da lição: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado
o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava ao lado dos judeus e ajudando-os. E agora, onde estava seu Deus? Então, queridos, os samaritanos começam a se alegrar com a fraqueza do povo de Deus. Os samaritanos começam a se renovar quando o povo entra em decadência espiritual. Mas o inimigo, quando ele pensa que venceu, Deus então entra com providência e muda a história. E não foi diferente aqui. O desânimo dos judeus, que tinha voltado do cativeiro para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes, mas passando algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram contra a situação da construção do templo, deixaram dominar pelo desânimo. Olha, irmãos, existem situações que Deus permite que nós passemos. Deus permite o desânimo. Deus permite a perda. Os irmãos vão se lembrar de Davi. Recebeu a unção de Deus, foi parar no palácio do rei. Se tornou genro do rei. Se tornou uma espécie de líder militar do rei. Mas aprove o Senhor dele perder tudo. E de genro do rei, passou a ser um perseguido pelo rei. Mas em cada etapa de sua vida, Deus o estava preparando para aquilo que ele teria que fazer na obra de Deus. E não é diferente de nossas vidas. Às vezes Deus permite a perda para que a gente aprenda a se levantar, para que a gente aprenda a lutar contra o inimigo. E se nós confiamos em Deus, mesmo em nossa ingenuidade e nossa inocência, mesmo quando nós, de tanta tristeza, não voltamos ao Senhor para buscá-lo, Deus usa as pessoas para renovar o nosso espírito, porque Deus tem um compromisso com a sua igreja, e a igreja tem um compromisso com a obra do Senhor. Então, queridos, nós estamos nesta empreitada na obra de Deus. E tomara que o Senhor, quando voltar, nos encontre trabalhando, nos encontre como servo bom e fiel, assim como foi o servo de Abraão, que foi buscar a noiva de Isaac, filho de Abraão e seu senhor. Ele não questionou que a viagem ia ser longa, ele não pôs dificuldade. E quando ele viu que a sua missão não dependia apenas dele, de uma simples sorte, ele orou ao Senhor e disse: dá-me hoje bom encontro, fase de benevolência ao meu Senhor. Glória a Deus. É hora de darmos as mãos, é hora de nos unirmos. E a mensagem do Senhor é que mesmo em meio à crise, é hora de edificar. Que Deus abençoe a igreja, a Assembleia de Deus de Rio Largo, ao nosso pastor Arnóbio, a nossa irmã Antônia, e todos aqueles que estão nesta grande obra, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Amado e soberano Pai, te damos graça por tudo, te damos graça por este aprendizado. Te pedimos a tua mão forte e poderosa, aqueles que se encontram desanimados, que haja renovo em suas vidas, aqueles que abandonaram a obra,
que o Senhor possa os trazer de volta para a obra, para que possamos dar frutos na tua casa, para que possamos dar as mãos com os líderes que o Senhor tem levantado. Meu Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, abençoa esta igreja, abençoa nosso pastor, a diretoria da Escola Bíblica Dominical e toda esta equipe maravilhosa que está engajada nessas lives e nesse projeto educacional. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus.